senhores, amigos que nos assistem pela internet, através do site da Academia, jogo é uma atividade voluntária. Em tese, singulariza-se ainda pelas seguintes características apontadas pelo historiador Johann Huizinga. Primeiro, é realizado dentro de determinados limites de espaço e tempo. Apoia-se em regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Se eu estiver cometendo alguma heresia, por favor, vocês me corrijam. Tá bom. É dotado de um fim em si mesmo. É acompanhado de um sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de que é diferente de outras atividades da nossa vida cotidiana. E mais, joga-se até que se chegue a um determinado fim. No processo da realização do jogo, tudo é movimento, é mudança, é alternância, é sucessão, é associação, é separação. O jogo se fixa imediatamente como um fenômeno cultural, porque depois que o jogo chega ao fim, ele costuma permanecer como alguma coisa nova, uma criação do espírito que passa a ser conservada pela memória. É transmitido, insere-se na tradição comunitária. Pode ser repetido a qualquer momento, seja um jogo infantil, seja um jogo de xadrez, ou pode ser repetido como um mistério em determinados períodos. A repetição é uma de suas características fundamentais em termos de atividades e de regras internas, que também se repetem para que ele se caracterize. Pode ser competitivo e não competitivo. E aí eu já estou abrindo espaço para o diálogo que vai se realizar aqui nesta mesa. No jogo competitivo, o que importa é ganhar. Como dizia um jogador de futebol ser entrevistado numa prévia de um jogo decisivo, o repórter perguntou o que você está pensando, o que você espera desse jogo? Ele disse, não, eu sou um adepto do espírito olímpico. Não me interessa a derrota ou a vitória, o que eu quero é ganhar. Né? Então, no jogo competitivo, essa é a marca, né? Naturalmente. No jogo não competitivo, não. Ou seja, o que é ganhar? Ganhar é manifestar uma certa superioridade em determinado jogo. A vitória mobiliza a estima, a autoestima, conquistas, honrarias, e essas honrarias costumam se estender ao grupo a que pertence o vencedor, que o digam as torcidas dos clubes futebolísticos. Né? Agora, o jogo não competitivo se abre a uma maior intercomunicação de ideias, a uma coordenação de espaços, estimula a amizade entre os integrantes do grupo, estimula o orgulho de pertencer ao grupo de jogadores, ou seja, a marca é uma maior harmonia e uma eficácia de resultados. Mas que relação se estabelece entre esta atividade, o jogo, e a educação? Qual a relevância do jogo na atividade pedagógica, sobretudo em tempos das novas tecnologias dominantes do nosso tempo? É exatamente para discutir essa relação, está na moda discutir relação, é para discutir essa relação que aqui estão dois especialistas em jogos e educação. E jogos e educação, presente e futuro, é o tema do último seminário Brasil-Brasis da Academia Brasileira de Letras do ano de 2012, o 8º e último seminário Brasil-Brasis, que, como sabemos, se volta para a cultura fazendo-se no cotidiano da realidade brasileira e mundial, mas, sobretudo, da realidade brasileira, né, ao lado, em paralelo com o ciclo de conferências que se concentra muito mais numa cultura feita, naquilo que se incorporou à nossa condição comunitária de brasileiros.
E para nos dizer dessa relação de jogos e educação, aqui se encontram a professora Sueli Druck e o professor João Matar. A palavra irá inicialmente, noblesse oblige, professor, né? Para a professora Sueli, que é graduada em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, doutor em matemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela Université de Paris 11. Professora visitante da Université Paul Sabatier, em Toulouse, França. Foi coordenadora do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. É presidente da Associação Brasileira de foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática por 2 mandatos, tempo em que criou a Bienal da SBM, evento dedicado exclusivamente ao ensino de matemática. Foi membro do Conselho Editorial da editora da UF, coordenou diversos projetos de ensino, um deles o PROIN, escolhido entre os 10 melhores projetos do país de integração da graduação com a pós-graduação. Foi membro do Comitê do Provão, do MEC, por 2 mandatos e atuou intensamente na avaliação dos cursos de graduação em matemática. Foi consultor, ou é consultora da CAPES, do MEC e do MCT. Mentora das Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas, implementou o projeto em todo o país e foi sua diretora acadêmica por 7 anos. Atuou por 3 anos como membro do Conselho Técnico Científico da Educação Básica da CAPES, foi membro por 5 anos do Conselho Deliberativo do Instituto Ciência Hoje e do Comitê Editorial da revista Ciência Hoje, membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Membro da Science Planning Groups International Council for Science Latin America Caribbean, que elaborou proposta para o ensino da matemática para a América Latina e o Caribe. Atualmente é professora associada 2 da Universidade Federal Fluminense, publicou vários artigos de pesquisa em revistas internacionais na área de topologia diferencial e artigos sobre o ensino da matemática em diversas revistas brasileiras e estrangeiras. Entre outros títulos, foi condecorada com a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2009 pelo Governo do Brasil. Com a palavra, a professora Sueli Druck. Muito obrigada. Eu queria agradecer à Academia pelo convite. Eu me senti muito honrada pelo convite da Academia. Eu vou só, para começar, retomar a questão dos jogos, né? Do que nós estamos falando, o que é um jogo educativo. O jogo educativo ele não é uma atividade lúdica qualquer, como uma criança que brinca com uma boneca ou rabisca com lápis, né? O jogo ele tem regras muito bem definidas, que têm que ser obedecidas, ele tem objetivos muito claros que têm que ser atingidos, né? O jogador tem que conhecer com quem que ele está competindo e qual é o desafio que ele está enfrentando, né? E ele tem que ser informado da medida do seu sucesso ou não nesse jogo, né? Quando se joga jogos educativos, ou você ganha ou perde, mas também, às vezes, os jogos dão pontuação, né? O jogo, sei lá, vale 100 pontos, você consegue 70 a 80 pontos. E os jogos devem proporcionar, principalmente, um ambiente de construção de estratégia ao jogador. Quer dizer, não só construção, mas reconstrução, porque muitas vezes a estratégia que o jogador escolhe não é a estratégia correta. Então, ele tem que repensar a estratégia, ele tem que testar a sua nova estratégia para poder continuar adiante, né? Então, ele tem um conectivo muito importante, que é a tomada de decisão e escolha de estratégia. Bom, então, normalmente, quando a gente pensa em jogos, pensa-se sempre nos jogos digitais. Sempre se pensa num computador, em realidades virtuais, com efeitos sonoros, animações e diversas formas de interação. Normalmente é isso que se pensa. Mas não existem só os jogos que se usa computador. Existem os jogos chamados abstratos, na literatura também chamados jogos de inteligência, né? Esses são jogos, sobretudo, baseados em lógica,
né? E muitos deles podem ser transpostos para um ambiente computacional, com realidade virtual e com todo o aparato que os jogos digitais têm. Né? Mas esses jogos eles são criados muito mais baseados em lógica. Bom, qual é a importância do jogo educativo, né? Bom, falando dos jogos digitais, a própria tecnologia na educação é uma evolução natural. A tecnologia, hoje em dia, ela invadiu todos os setores da nossa vida e, obviamente, seria natural usá-la na educação, até porque ela dispõe de recursos absolutamente fantásticos. Agora, os jogos, em geral, eles desenvolvem habilidades extremamente importantes. Aqui eu falei, tomar decisões, saber escolher estratégias e fazer correções de rumo numa estratégia. Isso é muito importante. E uma também que é a concentração. Você, quando vê o aluno ali jogando, ele está completamente concentrado na questão do jogo. O jogo também pode ser uma opção mais amigável para se ensinar. Né? Alguns conteúdos eles podem ter uma versão um pouco mais lúdica, eu chamo mais amigável, de aproximação daquela teoria com os alunos, principalmente na matemática. Né? O jogo também socializa a educação em família. Né? Alguns jogos que não dependem de conhecimentos muito técnicos, né? Eles podem ser jogados em família. Né? E, atualmente, a família está muito afastada da questão da educação. Então, isso é muito importante. Agora, o que eu acho mais importante de tudo é que o jogo fascina os alunos. Eles ficam inteiramente fascinados, seja pelo desafio, seja pela competição, pela liberdade para a escolha de estratégias, que é uma coisa muito nova, em geral, nos nossos alunos. Tem também a coisa de perder ou errar. Né? O aluno não vê, quando ele perde um jogo, que ele errou. Embora, às vezes, essas coisas sejam a mesma coisa. Mas a noção que ele tem de perder um jogo é muito diferente quando ele erra um problema num dever de casa ou numa prova. Ele não sente uma perda tão grande. E ele, em geral, quer recomeçar para ganhar o jogo. Né? E tem também um mergulho no mundo paralelo. Né? No momento em que o aluno, que o jogador está jogando, ele está inteiramente mergulhado naquilo, inteiramente ausente de toda a realidade que está em volta dele. E esse mundo paralelo é um mundo de muita lógica, de muito raciocínio, e nós, da matemática, frequentamos muito esse mundo. Né? Quando nós resolvemos um problema, mesmo que o problema tenha origem em algum problema de ordem absolutamente prática, a hora que nós modelamos o problema, né, e vamos para as equações resolver, nós já não estamos mais na realidade que trouxe o problema. Nós estamos num mundo inteiramente paralelo, mergulhados naquela teoria que nós gostamos de trabalhar. Muitos perguntam por que os matemáticos vivem sempre procurando problema. Assim que ele resolve um, ele procura outro. E eu acredito muito que é essa... eu digo, o maravilhamento que nós temos de frequentar esse mundo. Quando estamos lá, estamos isolados todos, estamos na linguagem moderna, numa realidade virtual. Bom, mas eu li bastante, até porque eu ia aqui falar com que é um especialista em games, né? Li inclusive o livro dele também. E então eu li argumentos em favor dos jogos que eu achei que são controversos. Eu acho que existe uma expectativa tão grande nossa que melhoremos a nossa educação, que é um tema extremamente sofrido no nosso país, que às vezes a gente quer se agarrar a algumas coisas. Então, eu trouxe aqui alguns argumentos que eu encontrei fartamente na literatura das comunidades que defendem o uso de jogos como uma revolução na educação. Né? Um dos argumentos é que o jogo ele proporciona à criança aprender sem perceber que está aprendendo, sem ser forçada a aprender. Bom, primeiro, nós não podemos fazer toda a educação assim, só brincando. Isso é impossível de ser feito. Os jogos não conseguem fazer isso. Por outro lado, eu não gosto da ideia que a criança não percebe que está aprendendo. Ao contrário, eu acho que aprender é um valor, que a gente deve dar às crianças esse valor, né? Desde que elas sejam novas, que aprender é um valor. E, obviamente, quando a gente aprende, muitas vezes a gente aprende coisas que não gostam. Né? Por exemplo, eu não deveria dizer isso na academia, mas vou dizer. Eu sofri terrivelmente 4 anos com latim, né? Que para mim foi a coisa mais difícil que eu aprendi na minha vida, era latim. Mas hoje em dia não, mas já há muitos anos atrás, eu reconheço que foi importante para mim estudar aquilo, e eu conheci algumas línguas muito porque eu estudei latim.
Então, a criança ela não tem que ser tratada como um objeto que não pode ser contrariado por nada, né? Então, isso de aprender brincando, é lógico que, se a gente puder dar um aspecto lúdico a alguns temas, é uma coisa fantástica. Mas a criança tem que saber que aprender é uma coisa séria, é um valor que ela tem que incorporar. Né? Outra coisa também é que o acesso à informação, hoje em dia a informação está à disposição dos jovens em qualquer lugar, tornou a instituição escola uma coisa um pouco obsoleta, porque não é ela mais que dá toda a informação. Então, esse seria um momento, né, dos alunos aprenderem através desses veículos novos agora, entre aspas, né? Bom, eu discordo disso. Por exemplo, no Brasil, nós temos, os nossos estudantes têm um acesso enorme à informação e nem por isso a nossa educação melhorou, né? Não trouxe nenhuma melhora. Fora disso, o aluno, quando ele vê uma informação, se ele não é um aluno que teve uma boa formação, ele não sabe sequer interpretar essa informação e ele não sabe o que fazer com ela. E muitas vezes ele não entende. Né? Quem entende e pode interpretar isso são os alunos que têm algum autodidatismo. E o autodidatismo se aprende na escola. Né? Alguns têm o autodidatismo de forma já inerente, mas a maioria dos alunos não tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção que a informação está por toda parte, então não precisa mais da escola ou do professor. Eu acho que precisa. Outra coisa é uma comparação que, quando o aluno está jogando, né, ele está muito concentrado e muito atencioso. Como o professor gostaria que ele estivesse em sala de aula. Né? É a comparação que a sala de aula é ruim e que o jogo é bom. Né? Eu acho que são coisas incomparáveis, porque o tipo de atenção e concentração que um jogo exige é muito diferente do tipo de atenção e concentração que uma sala de aula exige. Né? Então, eu acho que aí estão comparando objetos que não são comparáveis. O outro argumento é que, hoje em dia, o aluno ele é digital, ele fica enlouquecido para ficar no computador. Né? Isso é verdade, e eu pensava que era assim, até quando, na Olimpíada Brasileira de Matemática, que eu criei em 2005, os 3.000 alunos medalhistas, depois, quando eles recebem a medalha, eles têm o programa de iniciação científica. Né? A última vez que eu dirigi esse programa, eram 3.000 alunos oriundos de 888 municípios brasileiros. Né? E nos 2 primeiros anos, nós fizemos esse programa, que é muito difícil de ser feito, porque os alunos estão muito espalhados pelo país. O programa era presencial. Né? Havia só algumas informações que nós mandávamos pelo computador. E resolvemos inverter, né? Certos de que os alunos ficariam encantados. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Né? Tivemos reclamações muito fortes dos alunos que gostavam de se encontrar para discutir matemática, porque eles se encontravam aos sábados, né, com monitores e instrutores nossos para discutir matemática. E o interesse dos alunos pelo programa caiu assim exponencialmente e nunca mais retornou ao mesmo nível que ele tinha antigamente. Né? Então, às vezes, a gente se engana. Obviamente que esse aluno que eu estou falando não é o aluno que tem todo o acesso e conhece todas as ferramentas que ele precisa para usar o computador. Não é esse tipo de aluno, mas a gente acha que eles aprendem tudo correndo. Muitos aprendem, mas esse é um exemplo que eu não sei explicar o que aconteceu, que os alunos se desinteressaram assim que a gente tornou o programa praticamente à distância. Outro argumento também é que a escola não está preparando os jovens para a vida moderna. Né? O jovem, hoje em dia, ele precisa ser criativo, ele precisa ter um raciocínio multidisciplinar, ele precisa saber trabalhar bem em grupo, e que os jogos fariam isso. Né? Eu acho que essa preparação dos jovens, os jogos não conseguem fazer isso. Né? O jogo não socializa tanto, por exemplo, quanto o esporte. Não tem nada que socialize mais as crianças do que o esporte. Então, eu acho que muitas escolas não preparam mesmo os alunos para o mundo que eles vão enfrentar. Mas eu acho que existem escolas que conseguiram chegar a um modelo bastante equilibrado que prepara os jovens para o mundo que eles vão precisar. Dão uma boa formação, não é só a informação, dão a formação.
O fato das nossas escolas, da grande maioria das escolas brasileiras, não fazerem isso, não quer dizer que isso não deva ou não possa ser feito pela escola e seja feito automaticamente só com a inclusão dos jogos. E eu estou falando isso porque eu li tudo isso por pessoas muito gabaritadas, mas que acham que os jogos podem revolucionar a educação. Eu discordo, eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Eu não acredito que os jogos podem revolucionar. Eu acho que os jogos são uma ferramenta didática poderosíssima, né? Mas não acredito que eles vão revolucionar a educação, porque eu acho que as questões da educação elas são de outra essência. Então, esses são os argumentos, tinha alguns outros, mas esses são os que eu achei os mais importantes para isso. Bom, eu vou contar aqui algumas experiências que eu tive. Que me marcaram muito, né? Uma experiência foi na Estação Ciência, um museu da USP sobre ciência, e não tinha a parte de matemática. E quando eles inauguraram a parte de matemática, eu fui convidada. Eu era presidente da SBM naquela época. Eu fui convidada. Então, enquanto eu estava visitando a exposição foi aberta e tinha grupos enormes de alunos uniformizados. E eu comecei a ouvir uma gritaria dos alunos e fui ver o que era. Os alunos estavam jogando um jogo, mas a excitação que eles estavam, a torcida, o empenho, a concentração, né, era uma coisa absolutamente deslumbrante. E o jogo era feito de papelão. E eu tentava me aproximar porque eu queria saber quais eram as regras, o que estava entusiasmando. E eu não conseguia chegar perto, não tinha lugar. E fui embora quase que 1 hora depois, e os alunos ali, no entusiasmo, assim. Depois eu soube que o jogo envolvia álgebra linear, que não é uma coisa trivial, e os alunos estavam lá, assim, enlouquecidos jogando o jogo. Era um jogo de papelão. A segunda que me impressionou também, quando eu criei a OBMEP, né, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, em 2005, um dos meus objetivos não era só a prova era a ferramenta que eu queria usar para me aproximar das escolas. Um dos meus objetivos era botar na mão das escolas e dos alunos material de boa qualidade, né? O material um pouco como eu entendo que a matemática deva ser ensinada. Eu acho que a matemática ela tem que ser ensinada de forma a induzir o aluno a pensar, e induzir o aluno a descobrir estratégias, não é ficar redescobrindo teoria, não é isso, né? Então, o aluno tem que ter um certo prazer de raciocinar e de descobrir as estratégias, os caminhos, né? Então, eu fiz, para que os professores não se apavorassem, como seria a prova, eu fiz o que eu chamei de banco de questões, né? No final, eu fiz anualmente, isso se tornou até bibliografia obrigatória em alguns cursos de licenciatura. E no primeiro eu fiz, então, no final eu botava uns desafios que eram brincadeira, e um que eu botei eram as contas do papagaio. Né? Eu dava exemplo. Se você disser esse número, esse, o papagaio grita esse grita esse. Né? E era simplesmente identificar padrão. Né? Identificar padrão não se usa só na matemática, se usa em várias áreas da ciência a identificação de padrão. E naquela época eu fazia tudo de modo muito artesanal, no primeiro ano. As coisas saíam, às vezes, sem revisão. Sabíamos que tinha erro, mas era melhor do que não enviar. E aí eu fui surpreendida por um e-mail de um professor do interior do Mato Grosso. E o e-mail dele dizia assim: professora, no recreio da minha escola não se fala em outra coisa sobre as contas do papagaio. Então, nós não estamos conseguindo resolver o problema. A senhora, por favor, mande a resposta. Então, eu fui ver e vi, então, que eu tinha digitado um número errado. Né? Que tinha um número que eu digitei errado e então não era possível resolver o problema. Então, escrevi ao professor dizendo que me desculpasse, mas que então eu estava corrigindo. E foi muito interessante, porque começaram a pipocar mensagens do país inteiro. Né? Alguns me dizendo, olha, pela primeira vez na minha escola, os professores sentam para discutir alguma coisa de matemática. E eu fiquei absolutamente encantada com isso. E para todos eu respondi, olha, eu errei as contas. No final, alguns me escreveram assim, não, nós já corrigimos o erro, mas assim mesmo nós não conseguimos resolver. Um professor me escreveu e disse, a senhora, por favor, manda a solução, porque nós estamos ficando desmoralizados aqui na escola, porque não conseguimos dar a solução. E eu viajava muito pelo país como diretora da Olimpíada, e onde eu ia era muito interessante. Onde eu ia, alguém vinha conversar comigo sobre as contas do papagaio.
E eu fiquei muito impressionada como era fácil você provocar os alunos com matemática, né? Porque foi uma coisa que eu inventei assim. E, então, essa foi uma experiência que me marcou muito. Teve uma outra experiência, mas não dá para contar porque ela é muito longa, que foi uma Olimpíada que eu fiz na FEBEM, na antiga FEBEM, ali na sede do Tatuapé, mas essa não dá. E agora eu estou vivendo uma nova experiência, né? Depois de muitos anos, eu estou realizando um projeto muito antigo, que é escrever livros de matemática, da forma como eu acho que a matemática deve ser ensinada. E a parte mais rica do livro são a parte de exercícios e problemas, onde eu tento dar um tom de bom humor, de desafio, de estratégias. E eu estava escrevendo isso e, no outro dia, por acaso, tive com 2 especialistas em games, né? Aqui a gente usando a palavra jogo, mas, em geral, se usa games. E elas não tinham nada a ver com isso, mas me pediram para olhar, né? Deixa eu ver o que você está fazendo. E, quando elas viram, elas disseram para mim, mas o que você está fazendo são games. Tudo que você está fazendo aí de matemática, nós podemos botar num ambiente de computação, com cenários, com tudo isso. E eu não sabia que eu estava fazendo isso. Quer dizer, a minha ideia não era fazer isso, mas era mais ou menos como eu achava que a parte prática da matemática deveria ser ensinada. Tem uma parte que não tem jeito, que é uma parte técnica que o aluno tem que incorporar, mas eu acho que a maior parte tem que ser a parte de reflexão e de raciocínio. Então, essas foram algumas experiências que eu tive com a questão de games. Bom, qual é a situação atual, pelo que eu li? A produção é modesta de jogos educativos e a maioria desinteressante. Quer dizer, em qualquer ramo você tem coisas de boa e de má qualidade, mas não é isso. Essas 2 problemas, uma produção modesta e a maioria desinteressante, é justificado pela comunidade que produz games, pela resistência enorme do sistema escolar de adotar os jogos nas escolas. Então, eles dizem que, para adotar um jogo, eles têm que bolar um jogo que, na verdade, não é um jogo, né? Então, tem uma resistência do sistema escolar que está brecando, talvez, uma produção mais florescente desse material. Agora, alguns jogos são absolutamente fascinantes. Eu tentei não ficar só nos jogos de matemática, onde, obviamente, eu seria muito crítica, né? Mas tem jogos absolutamente fascinantes, tem um sobre todas as áreas do Prêmio Nobel. Por exemplo, eu entrei num jogo que era sobre transfusão de sangue, absolutamente fascinante, dá vontade da gente realmente não largar. Quer dizer, não é à toa que as crianças, às vezes, se encantam, né? Um outro problema, não só a resistência do sistema escolar, é o despreparo do sistema escolar. Por exemplo, se nós formos usar os 2 tipos de jogos, tanto o abstrato quanto o jogo de computador, existem ferramentas que os professores não dominam. No caso do computador, existem ferramentas computacionais que os professores não dominam, né? E é preciso dominar. E no caso dos jogos abstratos, também os nossos professores, infelizmente, não estão preparados para isso. Fora disso também, a comunidade que produz os jogos educativos se reclama, e com razão, de um certo desinteresse da comunidade acadêmica. A comunidade acadêmica acho que ainda não acordou para a importância dessa ferramenta didática importante. E reclamam também de escassez de financiamento. Quer dizer, ao contrário da indústria de jogos comerciais, que é uma indústria poderosa e rica, a indústria de jogos educativos, talvez até pela resistência do sistema escolar, ela não consegue se autofinanciar, ela exige que haja um financiamento. Então, esses são os pontos que eu achei mais importantes sobre a situação atual, né? Bom, o título da nossa palestra é Presente e Futuro. Bom, falar de futuro no mundo tecnológico hoje em dia tem que ser um futuro muito próximo, né? Porque, obviamente, há 50 anos, ninguém imaginava que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje com a evolução da tecnologia. Então, eu estou falando de um futuro muito próximo. Eu não me arriscaria a fazer predições para um futuro muito longo. Eu acho que os jogos vão trazer uma evolução fantástica à educação, mas não uma revolução. Eu entendo os jogos que o papel deles é de evolução, não é de revolução, porque uma revolução na educação ela é de outra essência. Eu vou explicar depois. Então, eu acho que os jogos não resolverão as questões do ensino.
Eu acho que eles podem melhorar o ensino, porque, por exemplo, eu estou focando muito no Brasil, onde eu conheço bastante bem a questão da educação brasileira. Muitas questões não têm a ver, né, com ferramentas didáticas ou pedagógicas como o jogo é. Né? As questões de ensino, muitas são de outras naturezas. Né? Eu acho que vai haver, no futuro, uma colaboração maior da comunidade acadêmica, porque nunca, como agora, a educação teve tão em voga em vários países do mundo. Né? A gente sabe que, hoje em dia, o comércio exterior é a maior riqueza que um país pode ter. E o comércio exterior significa tecnologia. Né? Eu tenho ido a vários colóquios, né, sobre ciência e tecnologia. Né? E lá, então, eu aprendi, inclusive em alguns onde havia os setores produtivos, pessoal da linha branca, automotivo, onde havia sempre a expressão que eu aprendi lá, que é apagão técnico. Né? O Brasil está no apagão técnico. Ele não tem técnicos suficientes para a demanda que o país tem. Só no ano retrasado, nós importamos 40 mil engenheiros, eu aprendi isso lá, e 170 mil técnicos. Né? Então, eu acho que a comunidade acadêmica vai acordar para a importância dos jogos na educação e vai participar. E acho que vai se tornar uma indústria de porte e deve haver aumento de financiamento público também. Agora, especificamente no Brasil, né, tudo isso acho que vai acontecer. Eu acho que os jogos não afetarão a qualidade de ensino no Brasil, porque eu acho que a questão de qualidade no Brasil, ela passa por uma questão princípio, de valores da educação para a nossa sociedade. A educação ainda não é um valor da nossa sociedade. Né? E também a questão da qualidade passa por um compromisso político, né, com as nossas crianças e os nossos jovens, principalmente aqueles que estão na escola pública, que representam mais de 80% da nossa garotada. Eu não identifico que haja uma responsabilidade política, um compromisso político com essas crianças atualmente no Brasil. Né? Eu tenho visto bastante isso e me decepcionado bastante. Eu acho que os jogos vão ser mais popularizados na escola, mas aí vai haver um impasse terrível. Grande parte dos pedagogos brasileiros acham que competição faz mal à saúde mental das nossas crianças. Né? Quando eu criei a OBMEP, foi uma guerra, né, que eu só não perdi porque eles são muito mais poderosos, os pedagogos, porque a presidência da República tinha interesse no projeto que eu apresentei. Né? Então, tinha um apoio muito forte da presidência da República. Né? Porque, inclusive, de primeira a quinta série, né, os primeiros anos da nossa educação, os alunos são ensinados só por pedagogos, inclusive a maioria que não tem formação matemática. Então, aí, eu espero que eles sejam mais popularizados na escola, que eles tenham uma influência na nossa educação, mas eu acho que aí a gente vai ter um impasse muito sério. Eu acho que as linhas de pesquisa e produção vão ser criadas no Brasil, já existem algumas coisas bastante tênues, o João deve saber, ainda muito incipientes, né? E acho que vai haver um envolvimento da nossa comunidade acadêmica, com certeza. Então, mais ou menos era isso que eu queria dizer, e eu não resisti a essa montagem que eu achei na internet do Einstein. Né? Eu acho que o meu tempo acabou. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, professora Sueli. Então, a palavra agora vai para o professor João Matar, que é bacharel em Filosofia pela PUC de São Paulo, e Letras, Filosofia e Letras pela USP, Português, Francês e Inglês, com especialização em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo. Mestrado em Tecnologia Educacional, na Boise State University, doutorado em Letras na USP, pós-doutorado em Stanford, onde foi Visiting Scholar. É autor de diversos livros, dentre os quais Filosofia e Ética na Administração, Metodologia Científica na Era da Informática, os dois lançados pela editora Saraiva, ABC da EAD, Educação à Distância Hoje, Pearson, Filosofia da Computação e da Informação, Games em Educação,
Como os nativos digitais aprendem. Introdução à filosofia. Guia de educação à distância. E tutoria e interação e educação à distância. É professor da Universidade Anhembi Morumbi e pesquisador e orientador de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, da PUC de São Paulo. Com a palavra, o professor João Matar. Obrigado. Obrigado. Bom, eu queria dizer inicialmente também que eu me sinto muito honrado e emocionado, porque uma das minhas graduações é em letras, né? E eu sofri com latim um pouquinho também, né? Na minha graduação. Então, estou na Academia Brasileira de Letras, né? Quer dizer, é uma emoção muito grande. E também por estar ao lado da professora Sueli. Já disse para ela que eu tenho um filho de 10 anos que adora matemática, adora a Olimpíada, né? Quando eu falei que eu vinha para uma palestra que ia estar lá, idealizadora, ele mandou um abraço, né? Falou, por favor, dá um abraço para ela, pai. Puxa, que talvez ele até esteja nos assistindo aí, né? Eu tinha passado o link para ele. E eu, na verdade, não foi ótimo aí, foram ótimas as colocações da professora Sueli do ponto de vista da teoria e daria um debate muito interessante, né? A minha palestra não está organizada como uma resposta, mas não porque haja divergências, porque no fundo assim algumas dos comentários não são nem meus, né? Não são no livro, mas alguns que estão no livro. O livro é de 2009, quer dizer, eu também mudei, né? Eu também acho que a gente tem mais concordâncias do que divergências, mas eu prometo um post aí refletindo depois sobre as várias colocações para que a gente possa continuar a conversa. Acho que ela foi muito interessante. Então, o que eu, apesar de ser presente e futuro, eu comecei com um slide aqui rápido do passado, apenas para apontar algumas coisas que muitos de vocês conhecem, que a gente tem um livro de 38 do Izinga, que é uma referência nos cursos de jogos, né, de design de games, os alunos leem, que é um livro sobre jogos, mas um livro de filologia, né, de pesquisa muito interessante. Nós temos um livro de 1958, que é uma outra referência na história de jogos, e aqui todos os jogos não são games ainda naturalmente, né, porque a gente não tem internet, não tem computador do jeito que a gente tinha. Depois começa um movimento que é chamado de serious games, né, que é essa ideia dos jogos sérios, jogos que são usados em educação. Houve uma expressão anterior, edutainment, que era uma mistura de educação com entertainment, mas depois a expressão serious games, que foi a que mais pegou. Então, na minha fala, eu vou falar especificamente de games. A professora Sueli já falou isso, quer dizer, de jogos, a gente usa a expressão jogos eletrônicos em português, né? Mas na literatura, mesmo em português, a gente acaba encontrando a palavra games utilizada, né? Que são o quê? Então, jogos eletrônicos jogados em computadores, né? ou em PCs, notebooks, ou em consoles, que é esses, né? PlayStation, Xbox. Hoje, cada vez mais em dispositivos móveis, né? Que os games migraram para os dispositivos móveis, celulares, e agora em tablets, né? Então, nessas diferentes hardwares aí, né? Online e offline. A gente vai ver que em alguns momentos eu vou falar de jogos online, que é uma tendência, jogos que as pessoas estão jogando conectados na internet, mas em alguns casos o jogo é offline. A pessoa baixa o jogo e joga no seu computador, né? Individualmente ou em grupo. A tendência cada vez maior hoje é de você ter games jogados em grupo, né? Online e em grupo, né? Eu vou passar nessa parte inicial muito rapidamente, eu vou pedir desculpa até passar alguns slides, porque eu queria aproveitar um pouco a fala da professora Sueli e fixar mais em alguns pontos. Mas eu listei aqui vários exemplos. Quer dizer, esse autor, por exemplo, David Sheffer, trabalha com a ideia de games em que os alunos possam trabalhar como profissionais. Então, ele vai, nesse Journalism Net, ele trabalha como repórter, no outro ele trabalha como digital, como engenheiro biomecânico. Então, jogando o game, o aluno jovem, né, na escola, poderia simular a função de um profissional, que ele chama de jogos epistêmicos, né? Esse Jan Bogost trabalha com a ideia de que os jogos podem ter uma função política. Então tem um game aqui, que essas fotos que eu tirei, não sei quem conhece, mas quem não conhece é uma sugestão que eu dou para brincar. Chama McDonald's Videogame. Você joga online, né, um jogo do McDonald's, mas é de crítica, porque você precisa... para você ganhar o jogo, você tem que ser politicamente incorreto. Você precisa
subornar o prefeito de uma cidade para conseguir aumentar as terras, porque aqui as terras são pequenas. Você tem uma opção de colocar hormônio, colocar produtos que não fazem bem para a saúde lá na hora da produção dispensar os funcionários ou dar uma medalha, tratar mal os seus funcionários. Então você tem que ser politicamente correto. Ele procura mostrar, é uma crítica, né, um grupo de italianos quase procura mostrar que a pessoa jogando, ele consegue entender a crítica social de uma maneira mais interessante do que simplesmente lendo, né? É o que ele chama de jogos persuasivos, né? E aí uma série de games que eu vou passar rápido, quer dizer, a professora Sueli falou rapidamente, tem realmente muitas coisas interessantes hoje, né? Então games de ciências, em que os alunos voltam para uma cidade lá do século XIX e tentam resolver um problema que estava afligindo lá a cidade, né? Então eles precisam ter conhecimento de biologia, precisam ter conhecimento de ciências, né, básicas para resolver a questão, e é em grupo. Um game, por exemplo, de nutricional, em que o uso do game fez com que as pessoas aumentassem o consumo de frutas, consumo de verduras, né? Quer dizer, um uso diferente. Um caso assim, bastante conhecido, não tenho mais acompanhado, mas é um professor da Universidade aqui de New York, né, num hospital de New York, em que os médicos jogam videogame para fazer cirurgia. Na verdade, os médicos são treinados a jogar videogame, eles jogam videogame até antes da cirurgia, porque laparoscopia é quase que um game, né? Quem sabe que uma cirurgia é quase que o médico jogando um game, né? Então eles têm trabalhos feitos, né? Enfim, publicados aí que a gente pode discutir a estatística, mas mostrando melhoras aí do trabalho dos médicos, né? Games de história, trabalhos muito interessantes com games de história, games comerciais, inclusive, né? Civilization é um game comercial, mas utilizado na aula com alunos de história, aí, com resultados bastante interessantes. Games de física, esse game aqui é muito interessante, é possível jogar, baixar. Os alunos precisam ter noção de noções básicas de física, de magnetismo, para ele conseguir progredir lá com o foguetinho que ele está usando, né? Então ele pressupõe que o aluno esteja estudando ao mesmo tempo em que ele está jogando, né? Eu estou passando rápido porque são todos em inglês, mas eu vou mostrar uns em português para a gente não ficar, né? Matemática, enfim, já falamos aqui, né? Tem uma outra tendência interessante, eu não sei quem conhece esse Scratch, é um software também gratuito, é possível baixar, desenvolvido pelo MIT, que é para crianças desenvolverem games, desde os 8 anos de idade, né? Então é para desenvolver a lógica de programação. São games simples, obviamente, mas a criança desenvolve o game e pode publicar num ambiente virtual, depois que outras crianças podem retrabalhar, né? O Scratch tem sido usado em algumas escolas, eu tenho acompanhado aqui no Brasil, bastante interessante. Mais um, enfim, de matemática aqui. Vou pular. Preparação para exames, a gente tem os SAT nos Estados Unidos, então tem alguns games feitos em DS, que são aqueles dispositivos pequenos, para o aluno se preparar para o exame, seria o nosso Enem aqui, né? Já temos alguns games aí circulando, eu não tenho acompanhado, mas de preparação para o Enem, né? Eu não sei como é que tem funcionado. Esse é um caso, talvez, dos mais interessantes. Quer dizer, uma disciplina inteira de história de um ano, num curso online, porque nos Estados Unidos a gente tem muito desenvolvido a ideia do ensino médio online, né, das high schools, das online high schools. Então, é uma disciplina oferecida no ensino médio de história, que o currículo é um game, na verdade. O game não é um elemento do currículo. Então, o ano todo, o aluno vai jogar o jogo lá da história, mas aí ele tem que, obviamente, estudar, quer dizer, ler materiais, livros, tal, para conseguir progredir dentro do game, né? Então, esse é um modelo um pouco diferente. A NASA tem desenvolvido algumas coisas interessantes, mas então vamos para o Brasil, que é o que eu queria falar um pouquinho aqui, né? A professora Sueli falou, eu vou retomar essa questão do financiamento, né, que realmente é um problema, mas nós tivemos em 2006 um financiamento muito interessante da FINEP para desenvolver games educacionais aqui no Brasil. E de 103 propostas que foram enviadas, 13 projetos foram escolhidos. Esses games todos estão disponíveis de alguma maneira ou online ou para baixar, porque eles eram para ser utilizados por escolas públicas, né? Mas um tema muito interessante que eu acompanhei um pouquinho esse desenvolvimento com alguns grupos, né? Alguns grupos tiveram a seguinte situação, quer dizer, eles estavam fazendo o game no meio do processo, lá aí foram testar nas escolas do interior da Bahia, por exemplo, aí não tinha placa de vídeo nos computadores para rodar o game. Aí eles tiveram que voltar atrás e refazer o projeto, porque estavam fazendo uma situação ideal que não era internet, nem se fala, mas nesse caso eram games para jogar offline, né?
Mas tem alguns games muito interessantes, alguns que eu vou comentar. Quer dizer, um para geometria e geografia, esse aqui está disponível também. O Lab TV é desenvolvido lá pela Universidade Federal da Bahia. Então, você tem jogos bastante interessantes aí. Esses tem trabalhos publicados aí com resultados bem interessantes. Esse jogo é genial. Joguei com meus filhinhos, foram minhas cobaias lá, né, em casa para brincar, porque inclusive quando eu estava escrevendo o livro de games, se você ficar viciado em games, você não escreve nada, né? Você não consegue escrever. Então eu tinha que de vez em quando parar. E aí eu pegava os dois para brincar. E eles brincaram bastante. Esse Revolta da Cabanagem você tem que baixar. É um jogo que está disponível online, você baixa, offline que você joga, né, no computador. Mas você assume a função dos revolucionários nessa revolta que houve no Pará. E aí você tem que cumprir o que eles fizeram, criar o primeiro jornal que foi feito, né? Conseguir cruzar o rio para chegar não sei aonde, conseguir invadir a prefeitura. Então, o jogador assume a função dos 2, 3 revolucionários lá, né? É um projeto. Esse é resultado daquele financiamento lá, um dos resultados daquele financiamento, né? Games de sustentabilidade, temos muitos. Projetos mais robustos aí, né? Para dar um exemplo. Nós temos esse projeto desenvolvido pela Oi Futuro, com a secretaria aqui do Rio, né? E de Pernambuco, é o NAVE, é online, vocês conseguem entrar, que a ideia aqui é um pouco diferente, é que os alunos desenvolvam games. Né? O projeto deles é uma metodologia para que não só games, na verdade eles trabalham com design digital e outras tecnologias, mas aqui é que o aluno se torne um programador de game, não necessariamente do ponto de vista profissional, imaginando que ele vai sair da escola e virar um designer de games, mas que ele, na programação, desenvolva habilidades de lógica, de roteiro, né, de roteirização, de trabalhar com imagens, né. O NAVE é um case que ganhou prêmio da Microsoft, prêmios internacionais, é um caso interessante. A professora comentou que existem alguns grupos de pesquisa. Esse grupo da Bahia é um dos grupos mais interessantes aí de acompanhar, coordenado pela professora Lin Alves, da UNEB, né, mas tem parceria aqui com outras universidades. Eles organizam esse seminário de jogos eletrônicos, que já está na 8ª ou 9ª edição, quer dizer, faz 9 anos que nós temos uma vez por ano um seminário, inicialmente com pouca gente, é claro, mas aumentando, pessoas que se reúnem para apresentar trabalhos que estão sendo feitos no Brasil com utilização de games em educação, né? E 2 dos jogos que eles desenvolveram, que eu também joguei bastante lá em casa, um é esse Tríade, que é um jogo sobre a Revolução Francesa. Também você precisa baixar, é um jogo offline. Mas aí é um pouco diferente da Revolta da Cabanagem, porque você vive uma história que não existiu. Na verdade, é uma menininha que o pai dela é assassinado na Revolução Francesa. E ela resolve vingar o assassinato do pai. A história não existe na realidade. Mas para vingar a revolta do pai, ela precisa entender quem são os jacobinos, quem são os girondinos, que é uma confusão, né, na Revolução Francesa, porque a gente mesmo não entende, né, porque um está de um lado, depois está do outro. Tá? Então, para jogar o game, ela precisa entender. Você se encontra durante o game com Rousseau, Voltaire, com alguns dos filósofos iluministas, né, interage com eles. Esse foi desenvolvido pelo grupo da Bahia, que é uma curiosidade. Esse grupo da Bahia não tem nenhum curso de design, não tinha nenhum curso de design de games lá. Né? A gente eu dou aula na Universidade em Morumbi, nós temos um curso de graduação de design de games. O aluno fica 4 anos estudando design de games. Temos aqui no Rio, né? Mas na Bahia não tinha. A professora Lin Alves, que é da área de comunicação, organizou lá com alguns alunos de comunicação, de mídias e tal, e desenvolveram trabalhos muito interessantes. Esse é um outro game interessante que eles produziram aí do Búzios, Ecos da Liberdade. Tem um agora da Copa do Mundo, várias coisas relacionadas à Copa do Mundo, aí, muitos games vão surgir com certeza relacionados à Copa do Mundo, né? Aqui um outro exemplo que está perto de vocês, né? Eu não sei quem acompanha, a Secretaria Municipal do Rio. Eu tive o privilégio aí de trabalhar com eles durante um tempo num projeto da Unesco, bem de perto, né? Eles têm trabalhado com a Educopédia, uma plataforma com aulas digitais, né, para o ensino fundamental e médio, mas dentro da Educopédia, inicialmente, foram testados alguns games pequenos, né? Depois, passaram a ser utilizados games um pouco mais robustos, e agora tem 2 projetos que estão em desenvolvimento, que é esse Educomundo, que é a ideia de um mundo digital, um ambiente digital virtual, né,
digital e que os alunos de diferentes séries vão participar de games, de competições, né, não necessariamente nas suas classes, né, com diferentes idades, com os seus interesses. E esse trabalho do Gente, que eu acho que é o que eu tenho acompanhado, que é o mais interessante, que é um ginásio em que não só games, mas tecnologias vão ser utilizadas de uma maneira no estilo da Escola da Ponte, de Portugal, não sei quem conhece, quer dizer, sem necessariamente ter séries, então, quer dizer, com projetos ligados à tecnologia e bastante coisas na área de games. Assim, eu sei que existem críticos do trabalho da secretaria, como sempre existe em todos os lugares, mas do ponto de vista de testes com games, é um ambiente onde a gente tem tido algumas coisas interessantes no Brasil. E eu queria deixar registrado aqui, antes de ir para o futuro, eu coordenei 4 números da revista da ABT, que é a Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, que, aliás, hoje é o primeiro dia do Congresso Brasileiro deles, que está sendo em Petrópolis, e amanhã de manhã estarei com eles, inclusive dando uma palestra. E esses 4 números, quem entrar na internet acha, são 4 números publicados só com trabalhos de games desenvolvidos no Brasil. Eu coordenei, quer dizer, procurei, né, contatar várias pessoas. Então, trabalhos só de games, desde alfabetização até ensino, em geral, para crianças, muito pouca coisa para adultos, para a universidade, né? De vários lugares do Brasil, quer dizer, matemática, ciência, física. Então, os trabalhos estão publicados, a revista é aberta, tá? Eu acho que é uma referência bastante interessante do presente aí, né? E aqui eu queria só mostrar, quer dizer, não sei quem conhece, tem uma empresa que ensina futebol à distância, né? Aqui no Brasil, chama Universidade de Futebol. Ela tá estabelecida lá em São Paulo. Então eles trabalham, é claro que está ensinando jogos, mas eles utilizam games de uma maneira no próprio curso aí, né? Quer dizer, e games e até esses trabalhos com, quer dizer, edição de imagens, né? Então tem sido bem criativos, aí eu tenho acompanhado também o trabalho deles um pouquinho de perto aí, né? Bom, futuro então. Existe um relatório, eu queria encerrar falando isso, existe um relatório chamado Horizon Report, que é um relatório desenvolvido por 2 associações de tecnologia educacional nos Estados Unidos, a EDUCOS e o New Media Consortium, que procura já há vários anos traçar a cada ano um horizonte indicando como que as tecnologias vão influenciar na educação num período de 5 anos. É um horizonte sempre de 5 anos. Então eles procuram mostrar, em geral é feito por um grupo de ao redor de 30 formadores de opinião, pessoas que trabalham com tecnologia educacional, que trabalham num wiki, organizam as informações, né? Então, o que esse relatório vem mostrando, em inglês, né, é que já existem games integrados, games mais simples, mas games mais complexos ainda têm um desafio aí de integração, né? A professora Sueli já falou de alguns dos problemas. Um dos desafios é incorporar o game ao currículo, porque, quer dizer, fazer game interessante, a gente pode fazer educacional, mas a gente precisa fazer um game que esteja, principalmente para crianças, né, vinculado ao currículo. Esse é um desafio em vários sentidos, né? E o desafio dos professores, do uso da formação dos professores, que já foi falado também. O que é interessante, que eu queria chamar a atenção aqui para encerrar, é o seguinte, esse relatório ele não tinha versão brasileira até agora, né? Tinha apenas as versões nos Estados Unidos. Há 3 anos, em 2010, 2011, 2012, os games estão colocados lá, porque o relatório é assim, o que vai acontecer em 1 ano, o que vai acontecer de 2 a 3 anos, o que vai acontecer de 4 a 5 anos, é assim a característica. Há 3 anos os games estão de 2 a 3 anos lá. Quer dizer, eles entraram, ficaram no 2 a 3 anos e não saíram dessa posição de 2 a 3 anos. Então quer dizer que estamos com algum problema, né? Quer dizer, a gente enxergava uma incorporação do game na educação fora do Brasil, estamos falando, né? E não aconteceu tão rapidamente quanto a gente imaginava. E aí, vários problemas, né? A professora Sueli falou, quer dizer, competição com os games comerciais é um problema, né? Quer dizer, a criança que joga um game comercial em casa, muito rico, quando vai jogar um game educacional, que é, em geral, muito mais pobre por financiamento, então é difícil, né? Problema. Então, a questão do currículo, plataformas, resistência, já foi falado. E o que é interessante ver é o seguinte, acabou de sair agora, semana retrasada, né? Foi lançado no Conecta, foi um evento que teve aqui no Rio, organizado pela Firjan. Saiu o primeiro Horizon Report brasileiro, que inclusive é voltado para o ensino fundamental e médio. Então, prevendo de 2012 a 2017, que é a característica do relatório, né? E nesse relatório,
Ao contrário dos relatórios internacionais, que apontam lá a aprendizagem baseada em games sendo incorporada ao currículo de 2 a 3 anos, o relatório brasileiro aponta de 1 ano ou menos. Quer dizer, na primeira vez que foi desenvolvido um relatório brasileiro, o grupo que desenvolveu, que produziu lá, então, estava até conversando, né, com ele aqui um pouquinho antes do começo da apresentação. Eu imagino duas coisas. Ou nós estamos enganados, né, ou nós estamos muito, muito otimistas, né, como já foi dito, assim, ou nós temos uma situação diferente aqui, que de alguma maneira, por algum motivo que a gente vai ter que explicar, o game entrou rapidamente e já vai ser incorporado muito rapidamente nas escolas, né? O interessante é que, por exemplo, os tablets não apareciam nos últimos relatórios. Quando ele entrou no previsão de 1 ano ou menos. Quer dizer, esses relatórios são interessantes porque cada ano o horizonte vai mudando, né? E algumas coisas entram rápidas e já são incorporadas. Outras coisas entram e saem. Por exemplo, realidade aumentada é uma coisa que entrou há alguns anos, você ficou lá e saiu, porque não, acabou não sendo incorporada. O game está meio estacionado e no relatório brasileiro ele está... Então, o relatório está publicado online, eu não vou ler essas passagens, mas ele está publicado, quem procurar depois o Horizon Report brasileiro, né? Algumas considerações são feitas para tentar explicar as diferenças entre o Brasil e esses outros países, né? Porque são 3 relatórios, né, que existem, o americano, que é em inglês, e esse ibero-americano, que é genérico. O Brasil está fora desses aí. Futuro no Brasil, né? O setor tem crescido, financiamentos, a professora Sueli já falou, quer dizer, o setor de games não consegue competir, games educacionais não consegue competir com os games comerciais, é óbvio, né? Quer dizer, o dinheiro envolvido é muito grande. Então, se você faz games muito piores do ponto de vista tecnológico, de gráficos, você faz games menos interessantes, né? A gente precisa de uma mão de obra capaz também. Quer dizer, temos cursos de design de games no Brasil, né? Mas os designers de games são formados para trabalhar na indústria do entretenimento, né? Eles não são formados, quer dizer, os cursos de design de games normalmente não têm uma disciplina de pedagogia no curso. Então, o que eu falo lá na Anhembi Morumbi, poxa, uma disciplina de pedagogia já mudaria completamente, né? O aluno não é formado, então ele não está preparado, obviamente, para trabalhar com games educacionais, né? E a integração, a professora Sueli falou muito bem disso, de governos, né, iniciativa privada. Isso é importante para que a gente possa conseguir alguns benefícios, né? Então é isso, aqui tem meu e-mail, meu blog, meu Facebook, tudo à vontade. Era isso. Muito obrigado, professor João. Eu diria que os nossos 2 conferencistas deste último seminário apresentaram um painel altamente ilustrativo da situação dos jogos eletrônicos no presente, com referências ao passado e projeção no futuro, incluída a realidade brasileira nesse quadro, o que situou o seminário rigorosamente dentro dos objetivos buscados. E foi interessante, a meu ver, assistir ao diálogo entre os 2 textos. Se eu não estiver sendo impreciso, a visão extremamente crítica da professora Sueli, acentuando os pontos negativos e as divergências que ela tem diante de certos estereótipos criados em torno dos jogos, mas, ao final, uma visão ainda otimista, na medida em que os recursos que se fizerem presentes vão facilitar e na medida em que se abra o horizonte de entendimento do jogo dentro da pedagogia brasileira e que os organismos de incentivo, seja financeiro, seja pedagógico, seja a compreensão dos jogos no quadro da educação brasileira, se abram para essa realidade, para essas novas tecnologias, e nisso os 2 acabaram concordando no final. Em síntese, a professora Sueli conceituou o jogo educativo, classificou os jogos de inteligência desnecessários para citar, a exposição foi extremamente didática e objetiva de ambos, situou os jogos no âmbito das novas tecnologias da educação, destacou características desses jogos, disse que não acredita que os jogos, isso foi uma das frases importantes que ela disse que não acreditar que os jogos vão revolucionar a educação, eles vão propiciar uma evolução na educação e não uma revolução.
e passou o relato de experiência que vivenciou como pioneira e como agente desse processo no presente brasileiro, e uma agente altamente ativa e determinada, eu diria, além de um entusiasmo que ela não deixa, que ela não consegue esconder na sua atuação nessa área. Nos deixou clara também a situação dos games, a produção, as dificuldades, o despreparo do sistema escolar brasileiro, diante das ferramentas que os professores não dominam, o desinteresse, isso também é um dado importantíssimo, o desinteresse da academia, não da Brasileira de Letras, que não tem nada com isso, mas da academia como universidade, né, como formadora de especialistas nessa área, e a ausência do financiamento. Sobre o futuro dos games, ela procurou situar o assunto no futuro próximo, né, acreditando que haverá uma abertura, que haverá uma maior recepção, até porque a dinâmica da cultura e a dinâmica do processo educacional vai exigir isso, né? Isso nos ultrapassa como indivíduos, né? E o professor João, se também não me falha aqui a síntese, apresentou um quadro evolutivo, começou com o passado, centralizou suas considerações nos jogos eletrônicos, e não podemos fugir ao neologismo, ao estrangeirismo quando ele se impõe, ou seja, centralizou suas considerações nos games, na medida em que o game, como jogo eletrônico, ganha características específicas, né, em que a tradução, às vezes, é traiçoeira. Trouxe exemplos de jogos de ciência, de história, de física, matemática, e até um jogo de preparação para exames. E tudo isso, para mim, foi profundamente ilustrativo, porque eu sou um analfabeto digital e um analfabeto em games também, né? Então, eu aprendi muito, Sueli, aprendi muito, João, com vocês. Também falou dos jogos no Brasil, e com um pouco como um contraponto ao que a Sueli disse, se eu estiver mentindo, vocês me corrijam, ele retomou a questão do financiamento e livrou a face da FINEP como atuação financiadora de alguns games de geometria, o jogo da cabanagem, que me deu vontade de conhecer, e também, não apenas na área oficial, mas também na área da empresa privada, né? Falou do projeto desenvolvido pela Oi Futuro, com a característica de que, nesses jogos promovidos pela Oi Futuro, o aluno é o sujeito criador. E também tratou da atuação de grupos interessados, como o Grupo da Bahia, com um trabalho muito especial. Trouxe também vários exemplos de experiência, notadamente a que foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação e pela Universidade do Futebol. E, em relação ao futuro, também uma visão semelhante, como eu disse, à da Sueli, falou da expectativa, da preocupação com o desenvolvimento dos jogos de educação e com os panoramas que de 5 em 5 anos dão a medida da dinâmica do processo cultural que nós vivemos, né? Dessa aceleração, né, que a cultura vive hoje, que a tecnologia vive hoje, em que a descoberta de ontem já é ultrapassada amanhã. A academia agradece, sensibilizada, a preciosa colaboração do professor João Matar, da professora Sueli, que, tenho certeza, nos ajudou a ter uma ideia panorâmica da situação dos jogos eletrônicos e nos convidou a levar para casa uma reflexão sobre isso em termos de educação escolar e em termos de educação familiar. Cabe-me agora anunciar os próximos eventos da casa, nesse final de atividades, uma vez que a academia encerrará suas atividades no dia 14 de dezembro. No dia 4, terça-feira, às 17h30, na Sala José de Alencar, teremos uma mesa redonda sobre a língua portuguesa e sua expansão no mundo, de que participará, evidentemente, o acadêmico Evanildo Bechara, na companhia da professora Sônia Neto Salomão, de La Sapienza Università di Roma. E também no dia 4 de dezembro, mesmo dia 4, às 17h30, no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, continuamos com o ciclo de conferências com a Epopeia Revitalizada, em que o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Letras, professor Anazildo Vasconcelos da Silva, tratará do tema
épicos brasileiros da contemporaneidade. No dia 6 de dezembro, quinta-feira, excepcionalmente às 17h30, a série Música de Câmara na ABL vai apresentar A Palavra Cantada, de Manuel Bandeira, um espetáculo encenado pela soprano e atriz Clarice Prieto, o ator Igor Cotrim e a pianista Kátia Balussier, com poemas de Bandeira musicados por diferentes compositores. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.